Olha só, agora a gente conversa com o professor Antônio Roberto, que foi anunciado pelo governador João Azevedo como novo secretário de Educação do Estado. Ele é doutorando em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, em Portugal. Mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E também possui especialização em Gestão e Avaliação. Pois é, isso, acabou o suspense, ele agora conversa ao vivo com a gente aqui no JC. Inclusive, hoje, né, professor, é o Dia Internacional da Educação. Eu agradeço por sua participação aqui, ainda vou me referir como professor, né, já que ainda não tomou posse. Inclusive, né, toda, né, a sua trajetória foi lá no estado do Ceará, que é um estado que é exemplo na educação. Né? E de que forma o senhor pretende trazer essa experiência aqui para o nosso estado? Boa noite mais uma vez para o senhor. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos, seu público. Dizer que é um prazer, uma satisfação comparecer, né, esse veículo de comunicação super importante para o estado da Paraíba e para essa primeira entrevista. Enfim, eu venho de um estado que nos últimos 15 anos nós tivemos avanços importantes na educação. Portanto, além dessa experiência rica que eu acompanho desde o início, como professor, como diretor de escola, mas também como coordenador em duas secretarias regionais de educação, e na academia também, com especialização, mestrado e doutorado, eu consegui conduzir muito bem essas regionais e contribuir para a melhoria dos resultados educacionais aqui no Ceará. E talvez isso, meu nome tenha sido apresentado ao governador e ele ter aprovado, porque nesse contexto o governador optou por um quadro mais técnico, alguém que já é especialista em educação. Bom, com relação aos desafios que se apresentam e da experiência que a gente traz, eu penso que estão os aprendizados aqui no Ceará que poderão ser muito importantes para o estado da Paraíba, mas eu me coloco na condição de ser uma pessoa que vai reunir os profissionais de educação da Paraíba para construir uma agenda educacional que coloque a educação do estado da Paraíba no trilho de bons resultados, né, assim como aconteceu no Ceará, obviamente. E aí eu destaco alguns pontos que julgo muito importantes. O primeiro deles é a gente fechar, sabe, a fábrica de fracasso escolar, e começa logo nos primeiros anos da escolaridade. Essa fábrica ela precisa ser fechada porque nós precisamos garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. E aí eu falo até o final do segundo ano do ensino fundamental. Essa é a principal, esse é o primeiro ponto das nossas prioridades. O segundo, que observando os indicadores educacionais do estado da Paraíba, observo que nós temos um desafio muito grande de melhorar os indicadores em todas as etapas. Nos anos finais, nos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. E haja vista que nós tivemos aí uma pandemia em que os resultados foram ainda mais agravados, né? Embora o Estado tenha melhorado no IDEB de 2021, mas esse resultado só foi obtido porque nós tivemos uma melhoria de fluxo por conta de uma decisão importante do governo federal, através do Conselho Nacional da Educação e do Conselho Estadual da Educação, de não permitir, eu acho correta, achei que foi correta a decisão, não permitir a reprovação e o abandono. E aí, mas nós não melhoramos, e claro, todos os estados, a maioria dos estados brasileiros pioraram do ponto de vista do aprendizado, porque as condições que se apresentavam na pandemia eram muito difíceis para que houvesse melhoria no aprendizado dos estudantes. Mas agora é hora da gente trabalhar a recomposição da aprendizagem e colocar a educação numa melhoria contínua desses resultados. Então, essa é uma medida. A terceira questão que eu julgo muito importante é a implementação das escolas de tempo integral, que o Estado já começou, através com o professor Cláudio. Então, essa tarefa de ampliar o tempo e a jornada dos estudantes é também para dar conta da recomposição da aprendizagem. E por fim, eu quero ter uma agenda muito voltada
para o acesso dos nossos estudantes de ensino médio à universidade, a preparação para o acesso à universidade, para que aumentem as chances dos nossos estudantes das escolas públicas de ensino médio ingressarem no ensino superior. E a outra é garantir a ampliação das oportunidades de qualificação técnica profissional por uma questão de empregabilidade. Portanto, são pelo menos esses 4 pontos que, a priori, a gente destaca como pontos essenciais para uma agenda positiva na educação no estado da Paraíba, considerando os avanços que nós já tivemos no primeiro governo do governador João Azevedo, mas avançar em todas essas pautas, todas essas agendas e criar um mecanismo bom que envolve avaliação, formação continuada dos professores e também um bom acompanhamento, monitoramento pedagógico da aprendizagem ao longo do ano. Professor, o senhor citou aí, né, algumas experiências exitosas lá no estado do Ceará. Seriam justamente esses últimos pontos que o senhor citou aí, que o senhor pretende trazer para cá? São esses pontos que eu penso que o Ceará priorizou, é preciso ter foco. Nós estamos, sobretudo, em construir, e eu chamo de institucionalizar, a política de cooperação do Estado com os municípios. Eu acho que esse é um ponto crucial. O Estado da Paraíba já deu um passo inicial aprovando em 2020 uma lei, né, que garante que seja fortalecida a cooperação do Estado com os municípios. Porque o Estado da Paraíba é composto de grande parte do número de municípios muito pequenos e que muitas vezes tem dificuldade de montar uma boa equipe pedagógica na Secretaria Municipal da Educação e, consequentemente, nas escolas. Então, é preciso que o Estado apoie esses municípios na qualificação técnico-pedagógica para que o trabalho possa acontecer de fato e nossas crianças consigam aprender no tempo certo. Tá certo, professor. Então, esse é um destaque importante do Ceará. À vontade. Desculpa, professor, te interrompi porque a internet travou um pouquinho. Eu pensei que o senhor tinha concluído, mas se precisar concluir, fique à vontade. Mas era isso mesmo. Eu estava falando que eu acho que o ganho mais importante foi o Ceará estabelecer uma política de cooperação que envolve avaliação, que envolve prestação de contas à comunidade dos resultados, com a divulgação ampla desses resultados, e envolve uma importante política de responsabilização. Tá certo, professor. Agora sim eu agradeço. E a responsabilização eu destaco aqui 2 pontos. A vinculação dos resultados a repasse do ICMS, que a Paraíba também já está começando, mas também a premiação de escolas, professores, pelos bons resultados. Ok, professor, muito obrigado por conversar com a gente aqui ao vivo no Jornal da Correio, né? E só nos resta desejar boa sorte na frente, conduzindo essa parte que é tão importante. Então, muito obrigado e boa noite para o senhor.